Olá, meus amigos e irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com cada um de nós. Começamos aqui mais uma lição da revista Palavra e Vida, produzida pelo Departamento de Educação Cristã da Convenção Batista Fluminense. Esta revista, que foi escrita pelo pastor Valtair Afonso Miranda, com o título Corpo e Unidade, Cartas do Apóstolo Paulo aos Coríntios. Antes de começarmos a apresentação desta nossa 13ª lição, a nossa última lição deste trimestre, e que traz o título Uma Carta de Lágrimas, eu te convido a se inscrever gratuitamente no nosso canal, no botão aqui embaixo, onde está escrito Inscreva-se. Curta, deixe o seu comentário e acione o sino das notificações para você receber as nossas lições no momento em que publicarmos. Compartilhe para que mais pessoas possam, juntamente com a gente, desfrutar na aprendizagem da Palavra de Deus. Toda semana nós publicaremos aqui uma nova lição para estudarmos juntos. A lição de número 13, como eu disse, ela traz o título Uma Carta de Lágrimas. E tem o texto base em 2 Coríntios, no capítulo 10, do 10 até o capítulo 13. E nós estaremos lendo aqui apenas os versículos de 5 a 11 do capítulo 13, neste momento, para a nossa introdução dessa lição. E o texto, ele nos diz assim: examine-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados. E espero que saibam que nós não fomos reprovados. Agora oramos a Deus para que vocês não pratiquem mal algum, não para que os outros vejam que temos sido aprovados, mas para que vocês façam o que é certo, embora pareça que tenhamos falhado. Pois nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Ficamos alegres sempre que estamos fracos, e vocês estão fortes. Nossa oração é que vocês sejam aperfeiçoados. Por isso, escrevo estas coisas, estando ausente, para que, quando eu for, não precise ser rigoroso no uso da autoridade que o Senhor me deu para edificá-los, e não para destruí-los. Sem mais, irmãos, despeço-me de vocês. Procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz, e o Deus de amor e de paz estará com vocês. O objetivo da lição de hoje é de conscientizar ao leitor e estudante da revista Palavra e Vida de que, sem a autoridade ministerial que recebemos do nosso Senhor Jesus Cristo, jamais conseguiremos desempenhar com eficácia o serviço cristão. O estudo dessa lição também nos levará a compreender que temos de andar de acordo com as leis do Espírito Santo, lutando sempre com as armas espirituais. E para iniciarmos o nosso estudo de hoje, primeiramente nós devemos entender o significado da palavra autoridade. Autoridade, de um modo geral, possui relação com o conceito de hierarquia. Ela constitui no poder de comandar uma pessoa ou um grupo de pessoas, levando essas pessoas a atuarem de modo que se determina. E com isso, constitui-se também o fundamento para uma coisa chamada responsabilidade. E a palavra responsabilidade não é nada mais, nada menos do que a habilidade em dar respostas
alguma situação. Assim, a autoridade é o direito ou poder que foi outorgado a alguém para ordenar, para decidir, para atuar e fazer obedecer. No caminho de Damasco, Deus ele outorgou a Paulo a autoridade de ser apóstolo junto aos gentios. E para tal, Paulo foi capacitado pelo Espírito Santo para cumprir esta tarefa com responsabilidade, para dar respostas com autenticidade. Mas nem tudo são flores no ministério ou no serviço do Senhor. A história do cristianismo ela está cheia de mártires. Foi contra este contexto de Tertuliano de Catar, que ele escreveu na parte final do século II, quando ele diz: torturem-nos, atormentem-nos, condenem-nos, podem até nos esmagar, porque o sangue dos cristãos é a semente do cristianismo. Então, o grito do antigo apologista é um desafio para os adversários da igreja. Segundo ele, quanto mais os cristãos eram perseguidos, mais se manifestava a sua fé. A perseguição externa é realmente dolorosa, mas nada fere mais do que a perseguição doméstica, quando pessoas de dentro da igreja maltratam, estigmatizam e até mesmo atacam os servos de Deus. Na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, o apóstolo ele usa um tom de cautelosa afeição ao dirigir-se aos seus opositores. A mudança é tão drástica que alguns estudiosos chegam a pensar que os capítulos de 10 a 13 desta epístola não tenham sido escritos nem mesmo pelo apóstolo Paulo. Mas, entretanto, quando nós analisamos mais detidamente o escrito, a gente vê a personalidade e o temperamento de Paulo deste escrito. E começamos até a entender com mais clareza a humanidade e o ministério aí do apóstolo Paulo aos gentios. Os últimos capítulos desta epístola, por conseguinte, eles devem ser estudados com muita atenção. Neles, Paulo defende o apostolado que recebera do Senhor Jesus. Paulo era um homem que, à nossa semelhança, sofria os efeitos das emoções. Tinha todas as características positivas e negativas de um ser humano normal, comum. Entretanto, por ser extremamente emotivo, ele sentia fortemente as injustiças que foram feitas contra eles por alguns coríntios. A aspereza das suas palavras em 2 Coríntios 2, 4 e 7, 8, quando se refere aos seus opositores, provocou uma reação ainda mais hostil por parte de alguns membros da igreja de Corinto. Mas, todavia, no capítulo 10, Paulo ele utiliza-se de um teor mais brando e delicado. Todo obreiro, portanto, é um ser humano, dotado de sentimentos e que reage às situações controlado ou não, porém, deve ser controlado pelo Espírito. Não deve perder jamais a compostura cristã. E dessa forma nós chegamos ao primeiro tópico da nossa lição, a lição de hoje, que tem o título Uma Carta de Lágrimas. Uma Carta de Lágrimas. Ao lermos os capítulos de 10 a 13 de 2 Coríntios, nós veremos acentuadamente que é com grande probabilidade esta carta de lágrimas que é mencionada pelo apóstolo Paulo no capítulo 2, no versículo 4, onde ele destaca que com muitos sofrimentos e angústias no coração ele tinha escrito este conteúdo. Com muitas lágrimas, não para que os coríntios ficassem tristes, mas para que eles pudessem conhecer
o grande amor que o apóstolo tinha para com eles, com aqueles irmãos, e que não tinha nem como medir este carinho. Ou seja, esta carta, escrita em meio a muita tribulação e também angústia no coração, com muitas lágrimas, não seria a nossa 1 Coríntios canônica, mas a parte final de 2 Coríntios. Mais precisamente, estes capítulos, de 10 a 13. O capítulo 10 é uma reflexão de tom dessa carta, de conciliador para severo. Nos primeiros 9 capítulos, Paulo ele teve cuidado de, inclusive, parabenizar os coríntios por sua obediência às suas últimas diretrizes. Os últimos 4 capítulos, no entanto, advertem os coríntios a retornarem os seus caminhos. A primeira metade da carta, ela usa uma linguagem diplomática, enquanto que essa segunda metade contém sarcasmo e ironia. Essa sugestão dessa estrutura que nós falamos aqui agora de 2 Coríntios, entretanto, é apenas uma ferramenta para que a gente possa interpretar melhor esta carta. A relação entre Paulo e a igreja de Corinto foi bem conflituosa e não temos conhecimento certo sobre todos os detalhes históricos deste conflito. Mesmo não adotando essa hipótese da carta de lágrimas, o leitor ele precisa aqui ter em mente a mudança de tom nestes capítulos finais da carta. Paulo ele queria que os coríntios entendessem que ele não seguia os ditames da carne, mas sim que era guiado pelo Espírito de Deus. Paulo ele apela para a mansidão e também a ternura de Cristo, no início do capítulo 10. Ao apelar para as virtudes de Cristo, a mansidão e a benignidade, Paulo ele foge do padrão mundano, opta por uma resposta branda. Jesus é o grande exemplo, conforme ele destaca em Mateus 11, 29. Aos que o acusavam de fraqueza, ele responde que, na verdade, quando ele estava presente entre aqueles irmãos, se manifestou a humildade, porque estava temeroso. Mas ausente, ele foi ousado, ele foi corajoso para com eles. No versículo 1, ele fala assim. Essa expressão não tinha nada de timidez. Na verdade, o apóstolo ele agia assim para evitar um conflito maior, imitando a serenidade de Cristo. Ele queria evitar uma ação disciplinar contra os rebeldes. Além disso, Paulo não desejava amedrontar os cristãos de Corinto, porque eles eram seus filhos espirituais. Paulo também diz que a sua conduta não era segundo a carne. O apóstolo ele usa o termo carne em 2 sentidos. O primeiro deles, no sentido físico, andando na carne, no versículo 3. A versão Almeida do século XXI, ela diz que, embora vivendo com seres humanos, não lutamos segundo os padrões do mundo. Paulo ele almejava que os coríntios eles lembrassem que ele e seus companheiros eram homens comuns. O segundo sentido da palavra carne é figurado. Refere-se a uma parte da natureza humana corrompida pelo pecado, que tende a induzir o homem a contrariar as coisas espirituais. Reafirma aí o apóstolo Paulo que não militamos segundo a carne, no versículo 3. Em outras palavras, Paulo estava declarando que não seguimos os desejos da carne. Portanto, embora habitemos em corpos físicos, somos também guiados pelo Espírito de Deus. Como ele deixa claro em Gálatas 5,16, quando ele orienta aqueles irmãos daquela cidade a viverem pelo Espírito e de modo nenhum satisfazerem aí assim os desejos da carne. No caso da igreja de Corinto, esse conselho
ajudaria muito aqueles irmãos a enfrentar os inimigos do evangelho puro, do evangelho simples, do evangelho verdadeiro de Cristo, que inclusive Paulo pregava e ensinava àqueles irmãos, bem como as falsas acusações aí contra o seu ministério, eles poderiam enfrentar assim pelo Espírito. O apóstolo ele foi um bravo militante na guerra espiritual contra os falsos ensinamentos na igreja de Corinto, ao longo do seu ministério, pois sabia do estrago que esses inimigos poderiam fazer na mente e no coração do homem, e por conseguinte, na igreja. Além disso, existem outras armas espirituais que estão disponíveis para nós utilizarmos. Para tais situações, o apóstolo indica as armas espirituais, nos versículos 4 e 5. Paulo sabia que nesta guerra espiritual ele não poderia usar armas carnais, tais como a capacidade intelectual, a influência, a posição social e algumas outras. O inimigo não pode ser derrotado com armas semelhantes a essas, ou semelhantes até às dele próprio. Por isso, as armas do apóstolo eram espirituais e poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Tais fortalezas, no versículo 4, são utilizadas para impedir que o conhecimento de Deus avance na mente e no coração do homem. Enquanto soldados de Cristo, nós estamos militando o bom combate aqui na terra. Estamos sujeitos às tentações e males dentro e fora da igreja. Portanto, temos que andar de acordo com as leis espirituais, lutando sempre com as armas espirituais, que são a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, a verdade, um caráter justo e reto, a proclamação do Evangelho, da paz, a fé, a certeza da salvação e uma vida de oração. E neste caminhar, amigos e irmãos, nós chegamos ao segundo tópico da nossa lição e que tem o título Mestres Falsos, Mestres Verdadeiros. Mestres falsos versus mestres verdadeiros. Com o estudo deste tópico, nos levará a compreender que o líder cristão autêntico é aquele que não perde o senso de dependência de Deus. Poderemos assim também distinguir as características de um verdadeiro líder. E por fim, poderemos também entender os tipos de lideranças encontrados no seio da igreja. A autoridade apostólica que Paulo exercia impactava aqueles irmãos de Corinto por causa de sua seriedade. E esta autoridade foi concedida àquele apóstolo pelo Senhor e encontrava-se fundamentada em seu relacionamento com Deus e na integridade de seu caráter e ministério. Paulo é um dos maiores exemplos de liderança do Novo Testamento. Seu modelo máximo é Jesus. E o apóstolo ajustou a sua liderança conforme o conhecimento que adquiriu acerca do Mestre. Nesta lição, ele prossegue defendendo o seu apostolado, inclusive contra os ataques dos falsos apóstolos, e reafirma que a igualdade com os demais apóstolos em termos de autoridade e liberdade para pregar o Evangelho. Porém, a fim de mostrar a sua autoridade e liderança em Cristo, Paulo ele ressalta não ser sua intenção exercer domínio sobre a fé dos coríntios. Pelo contrário, ele está pronto a ser humilhado para que eles fossem exaltados. Como os coríntios se impressionavam facilmente com currículos, como fala aí em 2 Coríntios 11, de 21 a 23. Oradores poderosos e presunçosos
e até mesmo persuasivos, demonstrações de poder carismático, eles foram esganados por um grupo de falsos mestres. Jesus já havia advertido os seus discípulos de que pessoas profetizariam, exorcitariam, né, faziam milagres em seu nome, pessoas com as quais ele definitivamente não tinha qualquer relacionamento. Isso significa que a estratégia da igreja de Corinto de escolher seus líderes estava equivocada. Currículos e sinais manifestos de carisma não eram necessariamente sinais de vocação. E com isso, eles caíam facilmente em ciladas de falsos líderes. Esse grupo de mestres arrogantes minou a autoridade de Paulo em Corinto com críticas e acusações falsas. O apóstolo se sentiu então obrigado a responder às críticas, ponto por ponto. Especialmente a partir de 2 Coríntios 11, 21. Se eles eram judeus, ele também o era. Se eles eram descendentes de Abraão, Paulo também o era. Se eles eram ministros de Cristo, ele era ainda mais, porque foi chamado pessoalmente por Cristo, glorificado no caminho de Damasco. Paulo deixa claro que recebeu do próprio Deus a sua autoridade apostólica a fim de edificar e não dominar a igreja de Cristo. Entretanto, os coríntios, influenciados pelos falsos apóstolos que agiam na ausência de Paulo, demonstravam superficialidade do conhecimento das coisas espirituais, como declara aí no versículo 4. O fato decepcionou o apóstolo, porque ele tinha por objetivo preparar aqueles irmãos para apresentá-los como uma virgem pura ao marido, a saber, Jesus Cristo, como ele mesmo declara no versículo 2. A postura de Paulo de não depender financeiramente da igreja de Corinto foi utilizada injustamente pelos falsos apóstolos para acusá-lo de não ser ele um apóstolo verdadeiro. Por sua vez, Paulo afirma que os irmãos da Macedônia, nesse sentido, inclusive, e também outras igrejas, haviam socorrido a ele em suas necessidades. Nos versículos 8 e 9, assim ele declara. O apóstolo dos gentios, assim, procedeu, a fim de não dar ainda mais ocasião para os seus oponentes o acusarem. Naturalmente, é responsabilidade das igrejas sustentar, claro, os seus pastores. Aquelas congregações, contudo, ainda que não tinham condições de assumir tal responsabilidade, mesmo assim, elas o faziam. Nos versículos 13 e 15, Paulo ele fica tão irritado com os falsos apóstolos que, para desmascarar aqueles homens, usou a figura de Satanás, que, conforme reafirma, disfarça-se até de anjo de luz. É o que faziam os falsos apóstolos. Paulo expõe agora todos os seus sofrimentos físicos e emocionais por amor a Cristo. Fome, sede, nudez, açoites, prisões, naufrágios, ameaças e perigos que eram incontáveis. Ele não somente se identificava com aqueles irmãos a quem servia, como também por estes irmãos ele estava interessado a fim de que fossem beneficiados com o Evangelho. Seu amor pelas igrejas de Cristo dava a ele força para seguir em sua missão apostólica. Paulo, ele era um homem de Deus, que se identificava com o rebanho de Cristo. Isso em todas as situações. Desta forma, irmãos, chegamos ao último tópico da nossa lição e que tem o título O Encontro com Jesus. É a base da autoridade.
O encontro com Jesus é a base da autoridade. Paulo parece se sentir desconfortável com a necessidade de apresentar seu extenso currículo de trabalho na obra de Deus. Ele usa muitas expressões para demonstrar aquela situação desconfortável para aqueles irmãos, tais como: falo como se estivesse fora de mim, em 2 Coríntios 11, 23, com insensatez afirmo, em 2 Coríntios 11, 21, assim declara. Outra expressão que Paulo coloca: ainda que eu mesmo não vale a pena, em 2 Coríntios 12, 1. E essa última linha do seu currículo é certamente uma única. O capítulo 12, ele descreve uma experiência visionária de Paulo, uma passagem autobiográfica. Paulo, ele fala do terceiro céu, quando ele diz: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. 2 Coríntios 12, 2. A expressão terceiro céu é uma referência ao espaço celestial, visitado por Paulo em sua visão. Dentro desse contexto de apologia, do seu próprio ministério, ele começa a falar de visões especiais recebidas de Deus, usando o artifício literário de referir-se a si mesmo na terceira pessoa. O conteúdo das visões do apóstolo não é importante em si, pois ele nem é descrito. Com isso, Paulo ele confirma o seu desejo de não usá-las para ganhar importância, para não se orgulhar dessas revelações. E foi-lhe dado aí um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, como ele coloca, segundo o relato do próprio apóstolo. O termo espinho aqui foi usado de modo figurado, para indicar algo que causa problema ou muita dor. Como os termos espinho e anjo estão relacionados, a frase anjo de Satanás é realmente aí um atributo do espinho, que era representado uma característica que esse espinho possuía independentemente do que possa ter sido, ou quem possa ter sido. Ele foi colocado pelo próprio Deus em Paulo. Ou seja, isso é bom para a gente entender, isso transparece na forma verbal passiva e no próprio expresso, na frase, para que eu não me exalte, no versículo 7. A estrutura da questão levantada por Paulo seria o espinho como objeto direto da dor, Satanás por trás do objeto, e Deus permitindo a ação de dor como uma reedição da história de Jó no Antigo Testamento. Paulo ele pediu insistentemente para que o espinho fosse afastado e não obteve sucesso. O próprio Deus o confortou com a afirmação de que isso era necessário para mantê-lo humilde. 2 Coríntios 12, do versículo 7 até o versículo 9. Com a presente construção, revela então aqui a visão paulina de soberania completa de Deus sobre as suas dores. Essas dores foram usadas por Deus para produzir crescimento no apóstolo. São dores que acabaram resultando em benefícios para aquele homem. Deus concedeu a Paulo uma visão celestial. Paulo ouviu palavras que não podiam ser repetidas e viu cenas que não podiam ser contadas. Com certeza, ele tinha nas mãos uma grande arma para submeter as pessoas à sua autoridade, mas ele entendia que isso não era necessário para ser usado, porque para Deus, seus seguidores são mais fortes quando são fracos. O que significa dizer
que o poder de Deus ressoa mais de uma boca que assumiu não ter poder nenhum e é completamente dependente de Cristo. Por causa dessa experiência celestial, Deus deu a ele um espinho, uma fraqueza que continuamente o lembrava da sua total dependência em Deus. Paulo havia experimentado o que outros nunca tinham experimentado nesta vida. Em vez de se gabar dessa coisa, ele se resignou a sentir dor resultante dessa experiência. Paulo, ele encerra a sua carta com uma advertência em 2 Coríntios 13, 5. O apóstolo recomenda aos crentes daquela cidade que examinem-se, que provem-se, a fim de verificar se Jesus Cristo de fato habita neles. Até o momento, Paulo vinha defendendo o seu ministério e sua fé. No entanto, agora, ele resolve testar os cristãos daquela igreja ao admoestá-los que realizem um autoexame. Ora, se Cristo verdadeiramente habita neles, não corre o risco de serem reprovados, como diz o versículo 5. Paulo sabe que os fiéis não temerão uma autoavaliação. Espera que, assim como reconheceram a sua fé em Cristo, sejam também capazes de reconhecer o relacionamento sincero e fiel dele com Cristo Jesus. Paulo então encerra essa carta com um desejo, versículos 7 e 9. Ele desejava que aqueles cristãos fossem aprovados nessa autoavaliação. Era um desejo sincero de Paulo. E evidente, é o que ele deseja também para nós. Nas últimas recomendações, isso serve também para a gente. Parece contraditório até regozijar-se, ou seja, alegrar-se naquelas advertências. Bem, por serem disciplinados, porque isso quem faz um amor é o Deus Pai. Paulo também, ele recomenda que os coríntios, eles busquem a maturidade cristã, a fim de que não sejam enganados por falsos mestres. Por último, ele admoesta a terem o mesmo parecer e a viverem em paz. Isso é, todos deveriam estar comprometidos com a verdade do Evangelho e unidos em prol da manutenção deste compromisso. Assim chegamos à conclusão de nossa lição de hoje. Que exemplo nos deixou o apóstolo Paulo? Sua liderança não foi estabelecida por homens algum, mas por Deus. Portanto, ele sabia que no reino de Deus só há uma alternativa para aqueles que amam a Cristo, também a sua igreja. Servir, servir e servir. Não foi exatamente isso que fez o Senhor durante o seu ministério terreno? Jesus assim o fez. Por que agiríamos de forma diferente? De acordo com o pastor e comentarista bíblico inglês Matthew Henry, em nenhum outro lugar o apóstolo Paulo ele sofreu mais oposições dos falsos profetas do que nesta igreja na cidade de Corinto. Paulo ele foi duramente provado. Se você é fiel ao Senhor e está enfrentando oposição, não desanime. Siga o exemplo do apóstolo Paulo. Não se exaspere. Não deixe de realizar a obra que lhe foi confiada por Deus, com amor e zelo. O inimigo desejava enfraquecer o apóstolo Paulo e a sua liderança, impedindo a igreja de avançar. Ele também desejava fazer o mesmo com a gente hoje.
Assim Deus o quer. E nós sabemos que é uma batalha espiritual. Paulo experimentava as dificuldades de sua missão por amor a Cristo. Isso significa que o reino sobre o qual Cristo governa foi promovido pelas circunstâncias que o apóstolo encontrou. Embora as dificuldades e fracassos diários não sejam facilmente digeridos por nós, como realizações pessoais, eles não são desperdiçados. É como uma parte inferior de uma tapeçaria, feito à mão. Aquelas coisas elaboradas, os fios, né? A parte de cima do tecido produzem uma obra de arte, segundo os desejos do tecelão. O lado que não é visto, no entanto, não é tão bonito assim, né? As suas linhas e os seus fios. Assim é a nossa vida. Deus usa o que parecem ser circunstâncias aleatórias, caóticas e destruídas de sentido para construir, no final, um bom tapete. Apesar de todas as dificuldades, vamos tentar vivenciar as dores na nossa vida com estratégia e enfrentando tudo no amor de Cristo e na proteção do Espírito Santo. Pois nós não somos poderosos, mas aquele que nos guia, sim, ele é todo-poderoso. Em nosso íntimo, existem guerras espirituais que são travadas. O próprio apóstolo, ele discorre sobre isso em sua carta aos Gálatas 5,17, quando ele revela a luta entre desejos da carne e do espírito. Entretanto, Paulo nos revela como vencer essa guerra tão difícil contra inimigos tão poderosos. No capítulo 5, no versículo 16 da carta aos Gálatas, o apóstolo ele declara que nós devemos andar em espírito, e se assim fizermos, não nos renderemos aos desejos da carne. Este é o valioso conselho deixado pelo apóstolo Paulo para nós nos dias de hoje. E assim, irmãos, chegamos agora ao nosso momento para pensar e agir com 3 reflexões. O ministério pastoral nem sempre é tranquilo. Há dias muito difíceis, em especial diante de conflitos com as ovelhas. Há dias para o consolo e outros para a disciplina. Em uma situação de conflito, tente se colocar no lugar das ovelhas. Agora, de forma contrária, coloque-se também no lugar do pastor, você que é ovelha. Consegue verbalizar a distinção entre esses 2 momentos de reflexão? Olha, o apóstolo Paulo, ele apresenta diversas exortações úteis que servem para nós até os dias de hoje. Entre elas, que devemos procurar ser perfeitos e que sejamos unidos em amor. Os relatos de Paulo, com certeza, fez com que aqueles irmãos de Corinto se colocassem no lugar dele, visto que ele também se colocou no lugar daqueles irmãos. Este exemplo é de muita importância para todos nós, como igreja, ou como sociedade cristã hoje. Pois é nesse sentido que nós poderemos enfrentar toda e qualquer perseguição por amor a Cristo, ou qualquer calamidade e desapontamento que possamos encontrar neste mundo. Paulo nos exorta a sermos unidos em um só entendimento. Ele também nos exortava a vivermos em paz. Esse deve ser o nosso desejo. O segundo, para a gente refletir, o espinho na carne de Paulo é uma manifestação da soberania de Deus para trabalhar a humanidade na vida do apóstolo.
Você consegue descrever alguma situação de espinho na carne em sua própria vida? Olha, quantas, né? A gente, se fosse falar aqui, a gente gastaria o tempo todo do vídeo. Mas Deus sempre estava com a gente. O terceiro tópico, para a gente pensar e agir, uma excelente característica a ser desenvolvida na vida é a capacidade de não guardar mágoa ou rancor após uma discussão. Isso é fundamental em qualquer grupo ou vivência comunitária. Você poderia destacar como isso pode ser desenvolvido em sua vida? A gente vai trabalhar aqui, né? Vejamos. Se estivermos conscientes de nosso chamado divino e exercermos com integridade o nosso ministério, nós não devemos temer falsas acusações ou conflitos que podem surgir no caminhar, pois isso sempre vai fazer parte da vida de um servo fiel. O enfrentamento, no entanto, deve ser no contexto espiritual e nunca um enfrentamento na carne, pois como bem destacou o apóstolo Paulo, nessa lição que estudamos hoje, em que a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais, no qual estão nas regiões celestes, conforme ele escreveu em Efésios 6:12. E assim, amigos e irmãos, terminamos mais uma lição da revista Palavra e Vida. Mas antes de você sair, eu convido você a se inscrever no nosso canal, no botão aqui embaixo, onde está escrito Inscreva-se. Curta, deixe o seu comentário e acione o sino das notificações. E compartilhe para que mais pessoas também possam desfrutar do conteúdo para a edificação de cada um, a aprendizagem da palavra de Deus. Isso é muito importante para nós. Nós estaremos no próximo estudo, iniciando um novo trimestre e um novo ano, quando estudaremos uma nova revista que, desta vez, foi escrita pelo pastor Luciano Cozendei, que tem o título O Reino e o Monte. O Reino e o Monte, que é a cidadania do reino e o sermão do monte. A lição número 1 que estudaremos a próxima semana tem o título O Reino de Deus. E nós estaremos publicando aqui esta nova lição, se Deus assim nos permitir. Amém?